Boa tarde a todos, meu nome é Luciana, eu sou responsável pelo Centro Tecnológico Vogler. Assunto gostoso para se tratar no dia que está um pouquinho friozinho, né? Um assunto para a gente falar sobre cacau, sobre chocolate. Então, vamos lá. Seguindo, aqui eu gostaria de apresentar a vocês a nossa linha de cacau e derivados do nosso parceiro Machu Picchu. Mas antes, né, falando um pouquinho sobre a agenda, vou falar um pouquinho sobre a origem do cacau e do chocolate, os benefícios do cacau e sua extração, produtos do cacau e aplicações, onde a gente pode utilizar esses produtos, né? Eu acho muito interessante saber a história do ingrediente, a história do produto, por isso eu vou tomar um tempinho de vocês falando sobre a origem do cacau, tá? Então vamos lá, a origem do cacau, eu não sei se vocês conhecem, mas ela teve seus primeiros registros de consumo no ano 600, na época dos maias. Só que o cacau era consumido de uma maneira diferente de hoje em dia, né? Não era um leite achocolatado, não era um chocolate em barra. Era uma bebida feita à base das sementes do cacau, né? Das sementes e da polpa do cacau. Então, uma bebida bem diferente. E essa bebida era muito consumida nos eventos religiosos, em festas. Depois, com o desaparecimento dos maias, vieram os nossa, desculpa, toltecas, e também os astecas, nos anos de 1200, que eles continuaram a trabalhar com o cacau, eles deram continuidade na manutenção e na plantação do cacau. Para eles, a importância também continuava sendo a bebida, né? Então, a bebida feita das sementes e da polpa do cacau, mas também, na época deles, no final dos anos de 1200, as amêndoas do cacau, elas eram moedas, era uma moeda de troca, né? Pode-se falar que era uma moeda comestível, olha que legal, né? Tem também como registro que no ano de 1502, Cristóvão Colombo, ele foi o primeiro europeu a entrar em contato com o cacau durante uma de suas jornadas ao mundo novo. Então, o cacau é muito antigo, é um produto milenar, né? Depois, falando um pouco sobre a origem do chocolate, no ano de 1519, o conquistador Hernán Cortés, ele desembarcou na costa de Tabasco. E os astecas o recebeu muito bem. Eles acreditavam que Hernán era um rei, um deus, então ele foi super bem recebido e ele foi introduzido na cultura do cacau e o consumo de uma bebida já um pouco mais diferente. Ela já iniciava seu caminho rumo ao chocolate, tá? Mas ainda era uma bebida, muito importante destacar. No ano de 1528, Hernán retornava então para a Espanha. Só que ele levou na bagagem as amêndoas, tá? Junto com ele. Então, as amêndoas de cacau, ele levava em sua bagagem. Só que ele, nessa época, ele havia introduzido o cultivo da cana-de-açúcar. Então, o que ele fez? Ele achava essa bebida um pouco amarga, né? Então, o que ele resolveu? Ele falou, bom, ele chegou na Espanha, falou, eu tenho esta bebida pré-colombiana, que é feita desta maneira, então eu vou adicionar essa bebida pré-colombiana, vou adicionar açúcar e vou adicionar baunilha e talvez alguns outros ingredientes. E aí gerou uma bebida um pouco diferente dessa pré-colombiana.
onde ficou muito famosa, né? Então, era uma bebida muito comum, muito glamurosa aos reis e rainhas da Espanha. Ao longo do tempo, essa bebida passou a ser consumida na Bélgica, Itália, Suíça e assim conquistando toda a Europa. E no final dos anos do 1819, o François Louis Callier, deve ser assim que fala, tá? É em francês. Então, assim, o François Louis, o que ele fez? Ele abriu a primeira fábrica de chocolate na Suíça. E ali é registrado, então, a primeira produção da barra de chocolate da história. Tá? Então, até nos anos anteriores, o chocolate era mais conhecido como uma bebida, utilização de uma bebida à base de cacau e uma bebida à base de chocolate. E após essa época, o François, aí sim, ele começou a trabalhar com as famosas barras de chocolate, tá? Então, passando pela história aqui do chocolate. Eu acho muito interessante, é bem legal. Benefícios do cacau e sua extração, como a maioria das pessoas sabem, né? O cacau ele é rico em flavonoides e antioxidantes e eles fazem muito bem à saúde. Claro, desde que o chocolate e o cacau seja consumido com moderação, porque afinal ele tem açúcar, tem gordura, enfim. E eu destaquei 4 principais benefícios, porque se eu fosse falar sobre os benefícios do cacau, eu ia gastar a tarde inteira aqui. Então, ele tem a capacidade de melhorar o humor e combater a depressão e a ansiedade, né? Consumo demais, eu sou uma pessoa que não sou ansiosa, né? Então, adoro chocolate. E ele aumenta a produção de serotonina, que é o hormônio do bom humor. Ele pode prevenir a trombose devido à presença de flavonol. Ele ajuda a combater o colesterol alto por ser rico em antioxidantes e previne a formação de placas de gorduras nas artérias, tá? E além de prevenir a anemia, por quê? Porque ele é rico em ferro, então ele também contém os sais minerais. Processamento do cacau. Então vamos lá. Como que eu pego um fruto, o cacau, e chego até uma barra de chocolate, tá? Então falando rapidamente, passando, porque eu acho muito importante esse conhecimento do processamento do cacau. Então, a colheita é feita nas fazendas, você tem a colheita do fruto, os frutos, eles precisam estar maduros, eles são cuidadosamente cortados e são levados para o local da fazenda, onde ele vai sofrer o processo de fermentação e secagem, tá? Na fermentação, é onde são desenvolvidos praticamente todo o sabor e odor do cacau, tá? Que isso vai ser transmitido ao chocolate também. Então, chegando na fazenda, os frutos são abertos no meio com a faca, aí são separados, são recolhidos as sementes juntamente com a polpa, tá? Sementes, nós temos por fruto em torno de 20 a 30 sementes. E essas sementes, em condições com a polpa é úmida e escuro, eles cobrem esses tanques onde eles vão fazer a fermentação, esse ambiente favorece a fermentação. Os frutos, as sementes, desculpa, elas ficam nesses tanques durante aproximadamente 8 dias. Então, desde o início até o final da sua fermentação, ele fica mais ou menos 8 dias. Por quê? Porque se for além dos 8 dias, as sementes, elas podem germinar, e não é a intenção. Nós queremos o sabor e o odor provenientes da fermentação, certo? Ok. Então, sementes fermentadas, aí sim, elas vão ser secas, elas são espalhadas no chão para serem secas ao sol.
e ficam com um teor de umidade, elas secam mesmo em torno de 7, 6% de umidade. Por quê? Porque se elas ficarem muito úmidas, quando você vai transportar da fazenda para a indústria, elas podem mofar, tá? Então, a secagem, após a secagem, o que é feito? É passado, as sementes são passadas por um processo de torrefação, então elas vão ser torradas com temperaturas controladas entre 120 e 150 graus, com agitação sempre, para que elas não queimem. E após a torra, eu tenho aqui, então, um exemplo aqui das sementes, né? Que elas recebem o nome de amêndoas. Elas são amêndoas do cacau. Então, elas têm ainda a casquinha. Então, é necessário, após a torra, é necessário quebrar as sementes para que seja eliminado a casca de cada amêndoa. Com isso, o que a gente obtém? A gente obtém esses grãozinhos aqui, olha, que são os nibs de cacau, tá? Os nibs de cacau, o que eles são? Eles são as amêndoas fermentadas, secas e torradas, mas sem a casca. Então, elas se quebram e ficam desta forma, tá? Então, com isso, eu tenho o nibs do cacau. A partir do nibs de cacau, o que a gente faz? É feito um processo de moagem. Só que o nibs de cacau, ele contém alto teor de gordura. Aproximadamente 50% do nibs é gordura. Quando você passa o nibs pela moagem, o que acontece? O nibs acaba formando uma pasta pelo alto teor de gordura e não o pó. E aí eu obtenho esses pedacinhos aqui, que é a massa de cacau. Ou eu posso chamar também de licor de cacau. Só que quando ele está em processamento, o processo de moagem, o que ele causa? Ele acaba refinando o produto e a temperatura eleva. Como ele tem alto teor de gordura, ele meio que forma uma pasta. E ele não fica duro, que nem ele tá aqui. Por que ele tá duro? Ó, faz até barulhinho. Por quê? Porque a temperatura aqui está baixa, tá? Então, esse é a massa de cacau ou licor de cacau, tá? Então, eu tô mais ou menos falando nesse ponto aqui, tá? Então, eu tô aqui, no licor de cacau. Quando eu tenho esse licor de cacau, ele literalmente tá bem pastoso. Então, o que eu faço? Eu prenso. Conforme esse processo de prensagem acontece, eu tenho obtenção de 2 subprodutos, que são o cacau em pó e a manteiga de cacau. Eu tenho os 2 aqui, tá? E o que acontece? O licor de cacau, ele pode seguir com adição de açúcar, de leite, de aroma de cacau e seguir para o processamento e virar uma barra de chocolate, certo? Tô dando fome em vocês? Eu tô com vontade de comer chocolate. Então, eu formo a barra de chocolate, ou se eu sigo aqui pelo cacau em pó e adiciono açúcar, alguns grãos ou aroma, outros ingredientes, eu formo aqui o chocolate em pó, o achocolatado em pó, ou eu trabalho com o próprio cacau em pó em diversas aplicações que nós vamos ver a seguir, tá? Seguindo, então, falando um pouco mais a fundo sobre os produtos do cacau. O que é o cacau em pó natural? O que é o cacau em pó alcalino? Alcalinizado black, lecitinado, nossa, existe uma gama de produtos, tá? Então, vamos lá, vamos voltar rapidinho ao nibs de cacau. Nibs de cacau que eu obtive através
da torra e das amêndoas descascadas, certo? Então, eu obtenho o nibs. Do nibs, eu vou para o licor de cacau, certo? E do licor de cacau, eu obtenho, com a prensagem do licor de cacau, eu obtenho o cacau em pó e a manteiga de cacau. Então, nesse momento, eu obtenho o quê? O cacau natural. Então, o cacau natural, ele não passou por nenhum processo químico. Ele foi obtido pelo processo físico. Eu simplesmente prensei o licor de cacau e obtive o cacau em pó natural, tá? Por ele não ter passado por nenhum processo químico, o pH dele é ao redor de 5, então é um produto que tem pH ácido, a cor dele é bem clarinha, né? Mas o sabor é intenso, é um sabor mais intenso, um sabor mais forte de cacau. Então, esse é o cacau natural. Quando a gente fala de cacau em pó alcalino, o que acontece? Eu pego o cacau em pó natural, que tem pH 5, e adiciono carbonato de potássio. Eu faço um processo adicionando carbonato de potássio. O que acontece com o meu cacau? Ele fica alcalino, ele vai para o pH 7 a 8, tá? Com isso, a cor dele, notem a diferença aqui. Esse é o cacau natural e esse é o cacau alcalino. Então, ele fica com uma cor mais escura e um sabor mais suave, tá? Então, eu vou ter aplicações específicas para utilizar um cacau em pó natural e outra para utilizar para trabalhar com um cacau alcalinizado. Fora isso, eu tenho o cacau alcalinizado black. O black, ele é bem escuro, não sei se vocês conseguem ver a tonalidade, então esse aqui é o alcalinizado e esse novo é o black. O black, o que acontece? O processo, ele passa por um tratamento térmico mais intenso, por mais tempo, então ele torra mais, e com isso ele fica mais escuro, certo? Depois temos também o cacau em pó lecitinado. Então, além da alcalinização com carbonato de potássio, a gente adiciona lecitina. Por quê? Qual é o intuito da lecitina? A lecitina é um emulsificante, então ela vai agir como um emulsificante no meu cacau em pó. E o que vai fazer isso? Ele vai facilitar a diluição desse cacau em água, em leite. Então, ele vai facilitar a dissolução do meu produto. Temos o cacau em pó orgânico. Então, o orgânico é aquele onde a plantação é livre de agrotóxico e de produtos químicos. Temos a manteiga de cacau, que é o que já foi explicado. E, além disso, o nibs de cacau. Então, trabalhamos também muito com o nibs de cacau para a produção de chocolate. Hoje trabalhamos com o nosso parceiro Machu Picchu, com diversos tipos de cacau. Então, nós temos cacau em pó orgânico e cacau em pó normal. Todos eles possuem de 10 a 12% de gordura. E temos o cacau em pó natural, o cacau em pó alcalino, o alcalino red, o alcalino marrom. A diferença é a cor, tá? Cacau em pó black e cacau em pó lecitinado. Então, a gente acaba tendo um palete de cor bem ampla de vários tipos de cacau a serem trabalhados, dependendo do objetivo do produto que você quer atingir. E além dos cacaus, trabalhamos também com a manteiga, com o nibs e com o licor, que é a massa de cacau. Aplicações. Onde nós aplicamos esses produtos, né? De que maneira? Então, nós temos, em primeiro lugar, a área de lácteos, né? Então, a área de lácteos, o cacau em pó é amplamente utilizada. Utilizado onde?
Então, cacau em pó, a gente utiliza muito em achocolatados em pó. Achocolatados em pó, você pode tanto trabalhar com o cacau natural, quanto com cacau alcalinizado, certo? Quanto utilizar o black também em combinação, porque o black sozinho ele tem um sabor muito amargo, mas ele ajuda muito a você obter a cor desejada, tá? Então ele consegue, com uma quantidade menor de cacau, você consegue melhorar a cor utilizando o black. Achocolatados em pó, a dosagem de cacau gera em torno de 5 a 18%, dependendo da marca, dependendo do seu objetivo, da onde você quer chegar, qual o tipo, qual o perfil do produto desejado e também custo, certo? O restante dos ingredientes são açúcar, aroma, pode utilizar leite em pó, pode utilizar um soro em pó para melhorar o sabor do teu produto achocolatado, enfim, diversos produtos. Bebida láctea achocolatada, também muito utilizada. Essa pronta para beber, nós normalmente utilizamos o alcalinizado. Por quê? Porque ela passa por um produto, ela passa por um tratamento térmico, UHT. Então, se eu utilizo um cacau com pH 5 em uma bebida achocolatada que vai sofrer um processamento térmico, eu posso ter problemas com isso. Então, é melhor utilizar um cacau em pó alcalino. Dosagem também gera em torno de 0,5% a 1,2%, dependendo do perfil desejado que você queira chegar com seu achocolatado. Sobremesas lácteas também muito utilizados, dosagens de 1 a 2%. Utilizamos também normalmente o cacau em pó alcalinizado, podendo ser o red, podendo ser o marrom, podendo ser o black também. Um ponto importante para a bebida láctea achocolatada é que nós estamos desenvolvendo com a Machu Picchu um cacau em pó alcalinizado com baixo teor de esporulados, tá? Em relação, falando um pouco da microbiologia, que você, através de testes, você talvez pode eliminar o processo de pasteurização do cacau, tá? Talvez a gente consiga evitar a pasteurização do cacau, que hoje é chamado de tindalização do cacau. Outro ponto, a manteiga de cacau, ela é muito bem-vinda para esse tipo de produto, tanto para leite achocolatado, bebida láctea achocolatada, quanto para sobremesas. Ela traz um sabor muito bom, um corpo, uma cremosidade, então ela só agrega pontos positivos também, tá? Só que lembrando que para a utilização da manteiga de cacau, você precisa alterar o processo. Por quê? Porque ela é uma gordura e ela precisa que você utilize uma temperatura da mistura elevada, então acima de 40, 45 graus, para você conseguir fazer com que essa gordura dissolva, tá? Lembrando que o ponto de fusão dela é entre 36 e 37 graus. Seguindo, em sorvetes, então, o cacau em pó e a manteiga de cacau também são muito utilizados em sorvetes cremosos, picolés e coberturas. Aqui você pode utilizar o cacau em pó natural também, dependendo do sabor que você quer obter. Por quê? Porque a temperatura de pasteurização é mais baixa do que uma bebida láctea. Em panificação, cacau em pó é amplamente utilizado. Quem não gosta de um bolo de chocolate, de um biscoito de chocolate, de um recheio, cookies, né? Então, o cookie, ele pode ser um cookie de chocolate, além das gotinhas de chocolate também, né? É um mundo à parte aqui, é muito gostoso trabalhar com esse tema. E pães também, aquele pão que a gente come, um pão australiano,
ele tem cacau em sua formulação, aquele pão escuro australiano, e é delicioso também. Então, muito utilizado. E nota, no caso de panificação, a gente pode usar o cacau natural, o alcalinizado, mas é muito importante o cacau black aqui. Quando você quer fazer uma casquinha do biscoito, aquela bem escura, uma casquinha preta, com recheio branco, né? Quando ela é mais escurinha, bem preta, você tem o cacau black, que te ajuda muito nessa coloração, tá? Confeitos. Podemos, então, em confeitos, nós temos várias ferramentas a serem utilizadas em confeitos. Então, a gente tem o líquor, que a gente pode preparar o chocolate, a cobertura a partir do líquor ou da massa de cacau, ou combinação da manteiga de cacau com o cacau em pó. Aqui temos os diversos tipos de chocolate, então, chocolate amargo e sua composição. Chocolate amargo, o meio amargo, o chocolate ao leite e o chocolate branco. Lembrando que o chocolate branco só tem manteiga de cacau. Manteiga de cacau, açúcar e aroma. Basicamente, é essa a formulação. E emulsificante. Desculpa. E, finalmente, bebida alcoólica. Então, nós temos os licores de cacau, licor de chocolate, creme de cacau, creme de chocolate. Nossa, é muito gostoso. Você tem aqui vários tipos de bebidas alcoólicas também que utilizam o cacau. E aqui uma novidade de uma doceira, onde além da indulgência de um brigadeiro, você tem um licor agregado ao seu produto. Então, você come o brigadeiro e toma um pouquinho de licor, já vem em combinação. É isso. Muito obrigada.